Você então ficou com esse pacote de trabalho aqui, né? Planejamento da produção, né? Certo? Certo. Beleza, lembra que eu falei da onde que você vai tirar as coisas para fazer o dicionário DAP dele? Né? Lá do edital. Lá dos riscos. Dos riscos não, dos requisitos. Lembra onde estão os requisitos? Tá aqui mesmo, Lembro. só que tá lá em cima. Olha só. Você tem aqui consultoria em PCP, que é a entrega, primeiro nível. Segundo nível, esses três aqui estão no mesmo nível. Então vamos lá, planejamento da produção. Tem lá os requisitos, o que é preciso ter aqui para ser entregue. Veja só, tá aqui em cima, ó. Planejamento da produção. Planejamento da produção dos próximos 6 meses após os últimos 6 meses analisados com capacidade produtiva a utilizar. Então veja só, o planejamento da produção vai precisar, a primeira coisa, mostrar qual capacidade produtiva será utilizado. Então, por exemplo, não sei se você lembra, eu comentei lá que a utilização do ambulatório médico geral é 30%. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Planejar a produção calculando a Tá capacidade 30%. produtiva a utilizar. Certo? Aí vamos lá, outra coisa. Principais recursos gerenciais tecnológicos, humanos e materiais a utilizar para a administração da produção dos serviços tais. Então o que você vai ter que fazer em resumo? Primeira coisa vai ser o quê? Calcular a capacidade produtiva a utilizar com o plano de produção. Certo? Isso é o primeiro requisito. Porém, você vai ter que o quê? Planejar a produção nos próximos 6 meses. Concorda? Uhum. Sim. Então qual que é a atividade aí que vocês vão ter que fazer? A primeira coisa é o quê? É realizar a previsão de demanda nos próximos 6 meses e planejar a produção conforme ela. Entendeu? Então você poderia resumir como primeira tarefa, por exemplo, prever a demanda e planejar a produção, por exemplo, dos serviços. Isso é uma atividade, entendeu? Aí como que vocês vão fazer isso? Primeira, Prevendo a demanda, você usa um modelo de projeção de números, entendeu? Que eu falei lá em cima, que poderia ser por tendência, poderia ser por equação da reta, olha lá, tá? De qualquer uma dessas maneiras aí de, de plano de produção. Mas veja só, José, quando eu falei para você que o plano da produção precisa receber ali entradas dos outros pacotes de trabalho, veja só, a primeira etapa é a previsão de demanda, certo? Então vamos lá. Você tem lá, cadê? Previsão de demanda, ó. Utilização de métodos de produção linear, média móvel ou sazonalidade. Correlação de demanda e tipo de recurso médico. E por aí vai. Então você vai ter que. A primeira coisa, se você vai precisar da sua previsão de demanda para planejar a produção, você faz o quê? No plano de produção, a primeira coisa é analisar a previsão de demanda e planejar a produção, certo? Então, olha, se eu certo. tenho essa previsão de demanda, eu planejo produzir isso aqui. Para que você vai fazer esse plano de produção? A primeira coisa é para quê? Para melhorar essa capacidade produtiva a utilizar. Uhum. Né? Se hoje é 30, você vai planejar a produção utilizando 40, 50, 80%, entendeu? Se é que existe contrato para isso, que vai ser uma outra análise interessante. Tá? Então você entende como as coisas estão relacionadas. Né? Então qual que é a primeira atividade do planejamento da produção? É prever a demanda. Não, não. A previsão de demanda vai ser aqui, ó. Quando você estiver realizando esse trabalho aqui, ó, previsão de demanda. Aí aqui você fez a previsão, certo? Porém, será que essa previsão de demanda aqui vai me gerar um planejamento de produção que otimize o quê? A minha capacidade de utilizar? Porque às vezes minha demanda está baixa, entendeu? Ou a minha demanda está alta demais. Entendeu? Esse Uhum. tipo de análise você vai ter que ser. Então não vai ser prever a demanda, vai ser utilizar a previsão de demanda para planejar a produção.
São coisas diferentes, concorda? Eu vou ter que utilizar a demanda, a previsão de demanda. Você poderia descrever a tarefa dessa maneira: analisar a previsão de demanda e planejar a produção. Certo? Certo. Beleza. Mas vamos lá. Você foi lá e fez isso, planejou a produção. Aí você vai ter que fazer a seguinte conta. Com esse meu plano de produção aqui, quanto que eu vou estar utilizando da minha capacidade produtiva? Você vai ter que fazer essa pergunta. Porque, afinal de contas, se você não tivesse mudado isso aqui, não teria por que fazer um novo plano de produção. Então, se a primeira atividade é essa, a segunda é calcular a capacidade produtiva a utilizar com o plano de produção. Por exemplo. Entendeu? Entendi. De verdade, entendeu mesmo? Então, vou ter que analisar minha previsão de demanda, planejar a produção. Essa é a primeira atividade. Analisar a previsão de demanda e planejar a produção. Ponto. Tá? É a primeira atividade desse pacote de trabalho aí, ó. Tá vendo? Cadê a AP de novo? Tá aqui, ó. A AP tá aqui, ó. Planejamento da produção. Certo? Então você vai precisar utilizar informações aqui nesse pacote desse aqui de previsão de demanda. Que? Tá lá no quarto dela, hein? Entendeu, José? Entendi. Então vamos lá. Se a primeira atividade é essa... Cadê aqui? A segunda é calcular a capacidade produtiva a utilizar. Com o plano de produção. Aí a terceira atividade, veja lá. Os principais recursos gerenciais tecnológicos, humanos e materiais a utilizar. Então vai ser o quê? Descrever recursos gerenciais tecnológicos, humanos e materiais a utilizar. Porque você vai ver lá que eles usam uma planilhinha, eles usam um relatório A, B ou C do sistema, entendeu? Fazem tais tipos de análise. E aí, com esse conhecimento que você vai tirar da onde? Você vai tirar dessa etapa aqui, ó, de desempenho produtivo. Aí, com esse conhecimento, você vai utilizar, opa, no meu plano de produção, eu vou ter que melhorar esse meu sistema gerencial aqui, entendeu? Eu vou ter que ter essa visão, aquela outra, entendeu? Entendi. Por aí vai. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, no exemplo de hoje lá, a Nugna chegou para fazer uma medição lá, né, de tempo médio. Aí o cara terminou, tipo, o ambulatório dele 11 e pouco, entendeu? Então assim, cara, beleza, ele ultrapassou um pouquinho, mas assim, ficou por isso mesmo, entendeu? Então assim, ninguém avalia o quanto a escala, né, médica, o quanto a agenda Ninguém tá medindo e acompanhando mesmo. Foi minuciosamente realizada, entendeu? Os caras, não, o médico tá aí agendado para trabalhar das 7 às 11, mas se ele começar às 8 e terminar às 10, se ele começar às 8 e terminar meio-dia, ou se ele começar às 7 e terminar às 11h40, igual foi hoje, tudo certo, entendeu? Então, o que isso significa? Que nessa parte aqui de desempenho produtivo, que eu até dei uma elogiada lá na Nugner, porque vocês já adiantaram, né? Você já está avaliando isso, os sistemas gerenciais, entendeu? E aí no seu plano de produção vai ter que ter isso, olha. Utilizar tais recursos ou realizar tais processos, entendeu? Para monitorar e controlar melhor o desempenho produtivo nesse sentido, entendeu? Esse tipo de coisa tem que estar no seu plano de produção também, não é só um planejamento de produção com base na previsão de demanda, entendeu? Coisas assim. Então, mas como que eu vou descrever a tarefa? Você não precisa descrever minuciosamente. Você vai ter que, sei lá, descrever recursos gerenciais tecnológicos, humanos e materiais a utilizar para administrar a produção. Só isso, entendeu? Então veja, José, que está tudo interligado, entendeu? Então, assim, o seu pacote de trabalho lá vai ter as atividades que entregam os requisitos, entendeu? Então, assim, praticamente para cada requisito é uma atividade, entendeu? Vamos lá. Ações sugeridas, fundamentadas na análise de correlação de disponibilidade de recursos com desempenho produtivo. Certo? Então, você vai ter que lá ter... O que é isso aqui? Com base no que você viu, né, de correlação de disponibilidade de recursos. Vamos dizer, será que é porque esse médico aqui tem mais horas disponíveis que ele produz mais? Será que é porque esse médico aqui tem menos horas disponíveis que ele produz menos? Coisas assim, entendeu?
Então, com base nisso, você vai conseguir o quê? Sugerir ações para aumentar a produtividade, aumentar a ocupação, melhorar essa razão de lacuna de demanda versus produção, entendeu? Coisas do tipo. Então, assim, mas como que eu vou saber todas as atividades? Agora não tem como saber todas. Você vai dizer lá que você vai ter que analisar correlação de disponibilidade de demanda com o desempenho produtivo para sugerir ações. É uma terceira atividade, entendeu? Entendi. Aí vamos lá, serviços disponíveis por mês e dia da semana. Você vai ter lá, descrever serviços disponíveis por mês e dia da semana com base no novo plano de produção. Certo? Então assim, o seu plano de produção vai ter lá a disponibilidade tal, vai estar trabalhando tal dia, né? A outra tal dia, então você vai ter que, quando você for fazer o seu plano de produção, isso vai ter que estar descrito, entendeu? Entendi. Aí ocupação ambulatorial, por serviço, por dia da semana, por mês. Aí você vai ter que falar uma outra atividade lá. Veja só, antes você colocou lá capacidade produtiva a utilizar, é a geral, entendeu? Do ambulatório. Você vai ter que descrever isso. Aí depois que você já tiver feito isso e essas outras coisas, você vai separar a ocupação, ou você pode dizer, descrever a ocupação ambulatorial o ambulatorial aqui na verdade está até repetitivo, tá? Porque aqui já dá a entender que você vai ter que mostrar a capacidade produtiva a utilizar do ambulatório como um todo. Mas você pode dizer ela, por exemplo, separar a ocupação por serviço, por dia da semana, por mês, coisas assim, entendeu? É uma outra atividade. Aí, avaliar lacuna contratual por serviço e por mês. Ou você pode simplesmente falar assim, descrever a ocupação com base no requisito 235, entendeu? Uma outra maneira de... ou conforme requisitos do escopo, entendeu? Coisas assim. Só é preciso, José, a ideia é o seguinte, que no seu cronograma tenham todas as atividades que vão entregar os requisitos, entendeu? Para não faltar nada. Entendeu? É daí que vem as suas atividades. Aí, por exemplo, planejar e descrever consumo de materiais por serviço conforme requisito 237, entendeu? Aí, se você quiser escrever planejar consumo de materiais por serviço mensalmente ou por unidade produtiva, que no caso é consulta médica, entendeu? Da especialidade e tal, né? Você vai lá e prevê isso, entendeu? Aí você vai lá assim, calcular... Tem Cada requisito é uma atividade, porque se você não tiver uma atividade por requisito, você não entrega todos os requisitos. Entendeu? Entendi. Então, do planejamento da produção, por exemplo, o requisito 231, capacidade produtiva utilizar. Eu vou ter que fazer uma tarefa nesse requisito. Você vai ter que fazer uma tarefa. O 232, a mesma coisa. O 233, a mesma coisa. Exatamente, isso mesmo. Entendeu? É daqui que vem. Entendi. Aí, um exemplo, modelo de programação linear inteira para otimizar o resultado considerando a descrição de recursos honorários médicos. Você vai ter que planejar, modelar programação linear inteira para otimizar resultado, entendeu? Entendi. Isso é uma coisa de pesquisa operacional, entendeu? Depois que vocês já tiverem todo o plano de produção, isso é a última coisa que vocês vão fazer, entendeu? Mas você entendeu o ponto do dicionário DAP, da descrição das atividades? Né? É você sempre olhar, opa, qual que é o meu requisito? Meu requisito é esse, ok, então eu tenho que ter pelo menos uma atividade para cada requisito, ou não tem problema nenhum que seja uma atividade que entregue 2 ou mais requisitos, entendeu? Entendi. Mas pelo menos uma para cada. Por exemplo, nessa lacuna contratual eu já posso olhar, por exemplo, a quantidade de médico que tem para um determinado serviço por mês. Sim. A lacuna contratual seria, por exemplo, descrever lacuna contratual com um novo plano de produção, entendeu? Porque aqui já é etapa de plano de produção, entendeu? Então, assim, depois que você já tiver planejado essa produção, você vai dizer, bom, o meu plano de produção é esse. Se ele for executado, eu vou ter 10%, eu vou ter 5% de lacuna contratual. O que é isso? É o quanto a minha produção planejada vai estar
ainda defasada do meu contrato, entendeu? Porque, por exemplo, se eu tenho um contrato para fazer 30 consultas por mês de determinada especialidade, ou 100 ou 200, se eu planejei, vamos supor que eu tenha planejado, eu tenha contrato de 100 consultas de urologia, eu não sei qual que é a sua especialidade do seu grupo. Mas se eu falar e planejei 70 consultas, então a minha lacuna contratual pelo serviço de urologia é quanto? É 30%, certo? Então a ideia é que o seu plano de produção tenha uma quantidade de produção que tenda a zero, né, a lacuna contratual, entendeu? Mas lembre-se, isso aí não é a análise de lacuna contratual. É a descrição de como ficará essa lacuna contratual no seu plano de produção. Uhum. Entendeu? Estamos só fazendo as tarefas, o que vai fazer acontecer naquilo ali quando a gente chegar lá. Exatamente, isso mesmo. Beleza. Tá bom? Beleza, então, professor. Aí Obrigado. essas são as principais atividades. Aí quais são os principais recursos? É quem vai fazer isso junto com você, entendeu? Aí quais são os riscos? Cara, tá cheio de riscos aí. Entendeu? Quais são os riscos? São a falta de informação sobre tudo isso aqui que vai ser apurado aonde? Aqui, ó, no desempenho produtivo. Se nessa etapa de desempenho produtivo você não conseguir coletar informações suficientes, tá? Ou informações erradas, aí o seu plano de produção vai ter problemas, entendeu? Então é bom ter pelo menos um risco aí para cada 2 ou 3 ou até para cada atividade, entendeu? Certo? Informação é o que está acontecendo agora, né? Exatamente. Entendeu? Se essa etapa de análise de desempenho produtivo aqui tiver problema, aí o seu plano de produção pode falhar por causa disso. E aí você já agora, identificando esse risco, quando tiver na etapa de execução do desempenho produtivo, opa, será que você vai conseguir a tempo isso aí para depois eu conseguir planejar a produção? Coisas desse tipo, entendeu? Entendi. Beleza, José? Beleza, professor. Muito obrigado aí.